em toda aula é dar a aula, mas também é, fazer a gravação para disponibilizar posteriormente essa aula para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Vocês já iniciaram aí a disciplina de TGA. Tivemos um encontro na semana passada, na sexta-feira, primeiro encontro. Nem todos os alunos puderam participar, mas tivemos um bom número, apesar disso. E hoje nós vamos para o nosso segundo encontro. Na disciplina de TGA, eu normalmente faço 2 encontros. De uma forma geral, os professores têm que dar uma aula, né? Eu faço 2 encontros porque o primeiro eu gosto de apresentar a plataforma para vocês, falar sobre a estrutura da matéria, porque vocês ainda são alunos novos. Pelo menos a maioria de vocês que fazem TGA comigo. TGA é a segunda disciplina da graduação de vocês, né? Não importa qual curso que você está fazendo, mas é a segunda. E certamente vocês ainda carregam algumas dúvidas. Por isso que eu gosto de, no primeiro encontro, já sanear essas dúvidas, dar muitas dicas, dicas essas que são valiosíssimas para a vida profissional de vocês, perdão, para a vida acadêmica de vocês na Unileia, que vocês poderão replicar em todas as outras disciplinas regulares. Então, se você ainda não assistiu à nossa gravação, você que não pôde participar, assista. A gravação da primeira aula já está disponível lá no Fórum Informações Gerais, dentro da nossa disciplina de TGA, tá? Bom, eu vou disponibilizar aqui o slide, e aí eu vou pedir apenas que vocês sinalizem para mim se está aparecendo o slide. Está aparecendo aí? Beleza. Agora, Sim. ótimo. Agora sinaliza para mim se está aparecendo em caixa alta. Está aparecendo? Ótimo. E a última, está passando o slide aí? Sim. Ok. Isso é importante que às vezes não sei o que acontece, mas já aconteceu a gente fazer todo o procedimento e por alguma razão que só o Teams e o desenvolvedor lá da Microsoft sabe, e Deus, o slide travava, né? Não passava. Mas que bom que está funcionando. Olha, hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre planejamento e os níveis organizacionais nas empresas, tá? Para essa aula, eu gosto muito que os alunos participem, né? É claro que a gente vai começar com algumas regras. A primeira delas, é importantíssimo que vocês mantenham câmera abertas. Podem manter. Quem estiver com a câmera fechada, se puder abrir, por favor, abra, tá? Mas o microfone fechado num primeiro momento, tá? Para que nenhum som possa aqui atrapalhar a aula. Mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu vou pedir para vocês participarem. E aí, é claro que nesse momento vocês poderão escrever no chat, vocês poderão abrir o microfone para falar, né? A nossa aula ela vai durar aproximadamente 50 minutos. Passa muito rápido, mas eu quero aproveitar esse tempo para a gente poder dialogar um pouco e construir um conhecimento juntos, tá certo? Bom, planejamento dos níveis organizacionais nas empresas. Por que falar de planejamento? Porque planejamento é o primeiro princípio básico da administração, né? Na administração nós temos 4 princípios básicos e planejamento é o primeiro. E não poderia ser diferente, porque tudo tem que começar com planejamento, ou deveria começar, né? Porque nem sempre nós, seres humanos mortais, e muitas vezes formados, com experiência, nós não fazemos o que é o correto, que é começar tudo com planejamento. Mas quando a gente fala de planejamento, que é uma palavra muito comum, inclusive no nosso dia a dia, não só no mundo corporativo,
A gente fala muito, mas reflete pouco sobre o que de fato é um planejamento, né? E aí eu quero já fazer essa primeira pergunta para vocês, né? Na sua opinião, o que é planejamento? Quando vem a palavra planejamento na sua cabeça, quando você vê essa palavra, o que é que vem na sua cabeça para definir planejamento? Podem falar à vontade, tá? Escrever no chat, abrir o microfone, vamos lá. O que é planejamento? Leandro respondeu aqui, ó, organizar. Tem muito a ver. Muito a ver. Muito bom, Leandro. Vocês podem utilizar uma palavra para definir, podem utilizar uma frase. Quero deixar vocês bem à vontade. Vamos lá. Eu acho que planejamento, Letícia aqui falando, é uma forma de você conter riscos, né? De você prevenir antes que algo aconteça. Então, para isso você Previne. precisa se planejar para que, né, não ocorra algo de forma negativa ou algo ruim, né? Tá. Letícia, só repete para mim porque falhou no início. Você falou a palavra prevenir? Isso. Você vai se planejar para poder prevenir riscos. Uhum, muito a ver, muito bom. O Leandro também escreveu aqui, pensar antes de fazer algo. Edvânia concordou, dizendo que é organizar. É isso aí, nós estamos bem alinhados. A palavra planejamento, se vocês colocarem no Google, fizerem uma pesquisa com alguns autores, vocês vão ver que existem definições diferentes. Mas eu, particularmente, separei uma que está no nosso livro didático, tá? O livro didático da nossa disciplina de TGA, lá na página 16, não, perdão, página 67. Diz assim: o administrador ou gestor toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Pesce, é constituído basicamente por três atividades. E aí ele diz: definição dos objetivos a serem alcançados pela unidade ou empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los, e elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. Bom, isso aqui é um recorte lá da página 16 do nosso livro didático. E é através desse recorte que a gente vai começar a fazer uma reflexão. Na primeira linha, lá em cima, diz assim: o administrador gestor toma decisões estratégicas. Sim, todo gestor ele toma decisões, é um tomador de decisão. É uma das características principais de todo líder, de todo gestor. E quanto maior for a responsabilidade desse gestor na empresa, né, é, possivelmente maiores serão os impactos dessas decisões, tá? E com maior responsabilidade também, é claro, tá? Então, toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Então, quando a gente fala de planejamento, de certa forma, nós estamos falando também de futuro, né? É algo que a gente pensa hoje para executar em seguida e conquistar algo. Por exemplo, toda empresa tem metas, assim como nós temos os nossos objetivos, né? Digamos que a palavra metas e objetivos elas sejam sinônimos, nesse contexto que eu estou conversando aqui com vocês. Quando a gente fala de empresa, normalmente a gente fala de metas. E toda empresa privada, que é a grande maioria das empresas, né, elas têm que ter metas, porque o objetivo principal é o lucro. Para alcançar o lucro, essas empresas precisam estipular meta ou metas para alcançar, de uma forma geral, seus objetivos. Então, para que isso aconteça, naturalmente você vai começar a fazer um planejamento. Em seguida, você vai fazer com que toda a empresa execute aquele planejamento para que os objetivos sejam alcançados.
E aí é um momento que eu gosto muito de fazer um paralelo com a nossa vida pessoal, a nossa vida privada, porque não é muito diferente. Inclusive, é um dos momentos que a gente consegue dizer para vocês o seguinte: olha, na administração, na gestão de uma forma geral, por mais que a gente estude técnicas, estratégias, conceitos para um mundo corporativo, tem muita coisa que a gente consegue absorver para a nossa vida pessoal, porque é paralelo, caminha junto. E planejamento é uma dessas coisas. Você quer ver um exemplo? Você que foi trabalhar hoje e teve que sair de casa para ir trabalhar. Provavelmente você pensou como seria a sua volta, né? Qual horário que você tinha que pegar o seu ônibus, sair do trabalho, pegar o seu carro, enfim, o seu transporte público, para chegar em casa a tempo para assistir a aula do professor Tarcísio às 7 horas, horário de Brasília. Se você hoje saiu de casa para ir trabalhar, provavelmente passou isso pela sua cabeça. Cara, eu tenho que estar disponível às 19 horas. Tem gente aqui que talvez esteja no trabalho e está assistindo essa aula. Se tiver alguém nessa situação, provavelmente você meio que se organizou aí, fez um planejamento para conseguir ficar disponível às 19 horas, horário de Brasília, para a aula do professor Tarcísio. E para você que hoje, por alguma razão, não foi trabalhar ou trabalhou de casa, fazendo home office, a mesma coisa. Você pensou, ou seja, você fez um planejamento, ainda que tenha sido rápido, para que nesse horário você estivesse disponível para fazer a minha aula. Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque a aula às 19 horas de uma segunda-feira, horário de Brasília, não é comum você ter. Você está tendo hoje. Segunda-feira que vem você não vai ter. Então, quando é algo, principalmente quando é algo que fuja da sua rotina, você vai ter que meio que organizar. E eu vou utilizar a palavra aqui que o Leandro mencionou, e outros alunos também mencionaram, né? Organizar. Você teve que se organizar. Mas antes você pensou, você planejou, cara, eu vou precisar fazer isso, isso para ficar disponível, né? Eu tô com meu filho aqui de 6 anos, 6 aninhos. Tá ali na sala assistindo Chaves. Olha só que legal. E eu já, 10 minutos antes de eu me conectar, eu falei com ele, filho, papai vai ficar lá no quarto, vou dar aula. Qualquer necessidade, você vai lá falar comigo. A minha esposa está voltando do trabalho ainda. Já preparei aqui, me organizei, planejei para eu poder dar a minha aula. Olha como o planejamento ele faz parte do nosso dia a dia. E eu só estou citando um exemplo. Eu poderia citar muitos outros, muitos outros. O horário que você sai de casa para ir para o trabalho, quando você pensa em chegar mais cedo no trabalho, porque tem trânsito, não sei o quê, você está planejando. A diferença é que normalmente nós, na nossa vida pessoal, nós fazemos planejamento sem anotar. Passa pela nossa cabeça, a gente faz um esquema mental. Isso eu estou falando de uma forma geral, tá, gente? De repente tem algum aluno aqui que não faz dessa forma, ok. Mas de uma forma geral, a população faz assim. Pensa, mentaliza, vou fazer isso, isso, isso. Planejou. Quando é algo mais, digamos assim, mais importante, aí de repente vai para o papel. Pega um papel, uma caneta, né? Na empresa, não. Na empresa, você tem que sentar, você tem que dialogar com a sua equipe. O gestor tem que fazer isso. O gestor participa de reuniões com outros gestores para definir os planejamentos, as estratégias. Aí é uma coisa, né, que envolve dinheiro. Então, é uma coisa mais consistente, elaborada. Além de ser professor da Unileia, eu estou como coordenador de um curso, no caso, o curso de gestão pública. Toda semana, nós, coordenadores, temos reuniões. E o que nós discutimos? Muitos planejamentos, resultados, como é que está indo o desempenho de vocês, vários assuntos.
Dentre eles, planejar. A gente planeja muita coisa, sempre está com ideias novas para implantar, como é que vamos fazer, quando começar, quem pode fazer, quais são os grupos, vamos definir grupos. Então, dentro de empresa, é muito comum você ter o coletivo trabalhando, sempre pensando no que você vai fazer, qual o caminho construir para chegar até aquele objetivo. Planejar é isso. Planejar, você pode olhar como uma construção de um caminho para a sua empresa seguir ou para você seguir em busca de um alvo, em busca de um objetivo, de uma meta. Planejamento, a gente pensa, dialoga, discute e traça esse caminho. A execução desse caminho é a segunda parte. A execução desse planejamento é a segunda parte, é o que vai fazer você andar. Porque se você não executar, aí o seu planejamento ele vai ser apenas um sonho. Você pensou, pensou, pensou e não executou. E tá aí mais uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida pessoal. Muitas vezes nós pensamos muito e executamos nada. Então, o que começou como um bom pensamento, uma coisa legal para você, que você começou a sonhar, melhor dizendo, planejar, identificar possibilidades, você fez um planejamento, mas só o fato de você nunca ter iniciado a execução desse planejamento, o seu planejamento virou um sonho. Você não executou. Então, tem que executar. Planejar e executar, planejar e executar, planejar e executar. É assim que funciona nas empresas e é assim que tem que funcionar na nossa vida privada, tá? Então, vamos lá. Então, o planejamento, ele traz essa ideia de futuro, né? E aí, aqui no texto, nós mencionamos dois autores, né, Sobral e Pesce, que abordam três atividades importantes, né, que faz o planejamento ser constituído, né? Nós temos a definição dos objetivos a serem alcançados, aquilo que eu falei, toda empresa tem os objetivos, as metas, né? Então, isso tem que estar claro no início de tudo, porque é a partir daí que a gente vai modelar todo o planejamento para alcançar aquela meta, né? Então, vamos lá. Se você trabalha numa empresa que precisa vender, sei lá, é, 100 mil reais no mês, e a sua empresa está vendendo 60, 70, no máximo 80, mas a meta é 100. Você já sabe que a meta é 100, então, e você já tem uma referência do quanto que a empresa está fazendo. O que a gente tem que fazer de diferente para aumentar as vendas em mais 20 mil, 30 mil reais para alcançar a meta? Aí você vai sentar com a equipe e vai discutir. Mas já tem um objetivo. Tudo começa com esse objetivo. Vender 100 mil reais de produtos, de serviços, seja o que for, né? Segundo, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los. Sim, quando a empresa, a equipe, o gestor, ele desenvolve o planejamento, vai construindo, naturalmente ali dentro você já tem as estratégias e as ações que teoricamente vai permitir com que essa meta seja alcançada, né? Essa é a grande questão, tá? Essa é a grande questão. Então, dentro de todo o planejamento, a princípio, a gente vai ter estratégias ali e as ações claras para que aquele grupo, aquela empresa possa alcançar as metas. E, por fim, a elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. Isso aqui é importante porque todos os planos eles precisam ter uma integração com tudo que a empresa faz, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas isso aqui também é um elemento extremamente importante. Dentro desse assunto de planejamento, nós temos três elementos que ocorrem quando ele é feito.
O primeiro é a direção e foco. Direção aqui, norte, né? Para onde nós vamos, aonde nós queremos chegar. Tem a ver também com liderança, tá? E foco. A equipe tem que estar focada. A empresa, todas as pessoas envolvidas naquela meta, naquele objetivo, tem que estar focado para alcançar, tá? E aí, para isso, é necessário ter objetivos claros. Você lendo ouvindo eu falar isso, você deve pensar assim, professor, mas os objetivos eles têm que ser claros. Concordo plenamente. Tanto é que eu escrevi aqui. Os objetivos têm que ser claros. Mas eu escrevi porque, apesar dele ser óbvio, muitas empresas não estabelecem objetivos com clareza. E aí é um problema para a equipe. Como é que você vai mostrar, apresentar o planejamento, as etapas desse planejamento, se não está claro? Tem que ter clareza. Às vezes, nós... Desce, desce, Sanei. Às vezes, nós, líderes, né, queremos... Fica ali. Tá. Nós, líderes, queremos, às vezes, até falar bonito, né? E acha que falar bonito, falar difícil é falar bonito, aí complica tudo. Porque na equipe, de repente, você tem integrantes que vai ter uma dificuldade para entender aquele tipo de comunicação e vai ficar confuso. E você depende daquela pessoa. Afinal de contas, se a pessoa faz parte da equipe, é porque ela é importante. Pelo menos teoricamente, né? Então, às vezes, na comunicação, a gente deixa. A gente deixa. Quando eu falo a gente, eu estou querendo dizer que os líderes, né, de uma forma geral, né, deixa a desejar. A Thaís fez um comentário aqui muito interessante: palavras técnicas com pouca clareza. Isso aqui é outro problema, porque muitas vezes o- os profissionais tentam utilizar os termos técnicos, e ok, tem contexto que tem que ser, mas não explica. Sabe aquela coisa? Você já deve ter passado por essa experiência. Você vai ao médico, né? Tem alguém aqui que é médico? Eu acho que não, né? Se tiver alguém aqui que é médico, por favor, pode levantar a mão. Então, estou partindo do princípio que ninguém é médico, igual a mim. Eu não sou médico. Aí você vai lá no hospital, vai ser atendido. Está com problema de saúde, vai lá ser atendido. O médico estudou no mínimo 6 mais 2 anos, 6 de faculdade e de graduação e pelo menos uns 2 aí de residência, no mínimo, no mínimo. E sempre está estudando, sempre está se atualizando, começa a te explicar as coisas com termos da medicina. Mas você não é médico. Você não é médica. A, a sensação que eu já tive é que ele achava que eu também era um profissional da saúde, mas eu não sou, pô. Então, assim, se ele vai falar de A, ele tem que explicar o que que é A. Se ele vai falar de B, ele tem que explicar o que é B, porque ele está lidando com uma pessoa leiga. E esse é um princípio básico da boa comunicação. O líder, ele precisa explicar tudo que ele disser, tudo que ele falar, tudo que ele proferir. Ele tem que pensar assim, cara, eu tô lidando com pessoas que de repente vão ter dificuldade para entender, então eu vou explicar tudo direitinho. Isso é trazer clareza. Percebe como que isso é importante? Então, objetivos claros. Outra coisa, alinhamento. Alinhamento com toda a equipe, de repente com outros setores também, para que aquela estratégia, aquele planejamento se fortaleça e você aumente a possibilidade de dar certo. Na administração, a gente trabalha muito dessa forma, né? A gente trabalha para elevar as possibilidades para que dê certo e, consequentemente, reduzir a chance de dar errado. Porque não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Se tivesse receita de bolo, todo mundo que abrisse uma empresa teria sucesso. E a gente sabe que não é bem assim, né? Nem toda empresa que é aberta, ela tem sucesso, né? Então, tem que ter o alinhamento. Então, alinhamento
com a equipe, alinhamento com outros setores, vai contribuir para a direção e foco. A outra coisa, o outro elemento que é importante é o que a gente chama de eficiência operacional. Mas, para que a gente possa refletir sobre a palavra eficiência, eu preciso saber de você o que significa a palavra eficiência. Quando você vê essa palavra na televisão, quando alguém fala a palavra eficiência, o que vem na tua cabeça? Pode escrever aí no chat ou abrir o microfone para falar comigo. Vamos lá. Calma, gente, tem muita gente falando ao mesmo tempo, engarrafou tudo. Pode falar, vamos lá. Integridade total. Quando você vê a palavra eficiência, quando vem na sua cabeça, perdão, quando você vê a palavra eficiência, o que vem à sua cabeça? A Daniele escreveu aqui, eficiência é fazer acontecer. Tem a ver, tem a ver. Estamos num bom caminho. Muito bom, Daniele. Vamos lá, mais alguém? Levar o comunicado ou objetivo sem ruídos. Ok. Ser bom no que você faz tem a ver. Melhor rendimento, menor erro tem a ver. Muito bom. Capacidade de realizar tarefas ou produzir, muito bom. Essa turma só quer escrever, né? Ninguém quer falar no microfone. Nesse ano é a turma que menos está falando, hein? Será que vocês vão ganhar esse posto mesmo? Atingir os Oi, objetivos. professor. Oi? Consegue me Fala aí, Patrícia, né? tem resultado ainda, não seguinte. Talvez ser um facilitador, pode ser? Repete para mim que eu não entendi. Um facilitador Eu que não estou conseguindo. encontra Ah, pessoa resolutiva, que encontra caminhos para facilitar, né? que encontra caminhos para facilitar. Tem a ver. Tem a ver. Muito bom. Muito bom, Patrícia. Show de bola. Então, a eficiência, ela também é uma palavra que tem muitas interpretações para esse conceito, né? Agora, tem um que eu gosto muito, e aí eu acho que é até fácil para os meus alunos entenderem, né? É o seguinte: eficiência é você fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Vou repetir. Eficiência é fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Eficiência é sinônimo de melhoria, tá? Melhoria. Dentro das empresas, existe o que nós chamamos de processos administrativos, tá? Não tem nada a ver com processo judicial, são processos administrativos. O que é isso? É a rotina administrativa da empresa. É o que tem que ser feito. Normalmente, quando você vai trabalhar num setor, você já recebe ali uma orientação do que você tem que fazer, como fazer, porque a tua função pede aquilo, assim como a dos outros. Então, já tem, a princípio, desenhado o que cada um vai fazer. E se cada um fizer com dedicação, se empenhando, muito provavelmente vão conseguir entregar eficiência no processo. Porque tudo aquilo ali que está sendo feito vai ser feito ou tem uma perspectiva de ser feito da melhor maneira possível. Você vai trazer melhoria. Eficiência é isso, é quando você traz melhoria em um processo, em um planejamento, né? Em qualquer coisa. Se você fez melhor, você aplicou eficiência. E aí, a gente tem agora a oportunidade de refletir na prima da eficiência, que é a palavra eficácia. A eficácia, ela ocorre quando a empresa, a equipe, você
alcança os objetivos. Então, se a meta da empresa foi alcançada, a empresa foi eficaz, a equipe foi eficaz. Se os seus objetivos de vida, né, ele foi alcançado, o que você planejou, você já conseguiu uma coisa, já conseguiu outra, você foi eficaz. Quando não alcançamos os objetivos, quando a empresa não alcança, ela não foi eficaz. Eu sempre cito o exemplo de uma partida de futebol, né? Eu gosto muito de futebol, acompanho futebol. Então, ontem, por exemplo, o meu Flamengo jogou e ganhou do Atlético Mineiro, né? Um time, quando entra em campo para jogar uma partida, o objetivo dele é ganhar. Se ele ganhar, ele foi eficaz. Se ele não ganhar, ele não foi eficaz. Então, ontem, o Flamengo foi eficaz. Espero que aqui não tenha nenhum atleticano de Minas. Na outra turma eu tenho um. Mas, entendeu? Essa é a diferença. E por que que é importante a gente ter essa compreensão? Primeiro, porque são palavras extremamente utilizadas e, às vezes, mal colocadas. Seja numa entrevista na televisão, né, uma postagem de uma entrevista num jornal, num site, ou até mesmo no nosso dia a dia. A gente acaba trocando, mas tecnicamente é isso. Eficiência é sinônimo de melhoria, quando a gente faz de uma forma melhor, o que vai possibilitar a gente reduzir o tempo daquilo, e eficácia é quando alcança os objetivos. Então, se eu falo de eficiência operacional, eu estou falando que toda operação ela está sendo executada da melhor maneira possível. Só que para que isso aconteça, é importante que eu trabalhe, que a equipe trabalhe visando recursos otimizados. O que é isso? É eu fazer muito com menos, otimizar, né? De repente a equipe ela sofre um corte. Eu tenho uma equipe de 10, mas por alguma razão, agora eu tenho uma equipe com 6, meia dúzia. Eu tenho que tentar entregar o resultado com esses 6. Então, eu tenho recursos otimizados, nesse caso, recursos humanos. Às vezes vai faltar ferramentas de trabalho. Tem que dar meu jeito, né? Às vezes você não vai conseguir. Mas, se a equipe for criativa, se a gestão for criativa, de repente consegue fazer um trabalho bem feito e ser eficiente. E estabelecer os processos em si de forma eficiente. Esses processos aqui são os processos administrativos, né? Toda empresa tem, todo setor tem. Fazer da melhor maneira possível. A sua rotina administrativa sendo mais produtiva, ela está sendo eficiente. Essa é a ideia, tá? E, por fim, o último elemento, a antecipação de problemas. Isso aqui é uma característica muito bacana e comum no planejamento, porque planejar é se antecipar a problemas. A gente consegue prever, não é adivinhar, e na administração não tem adivinhação. A gente trabalha com prevenção, tá? A gente trabalha com prevenção e tenta prever as coisas que vão acontecer. E às vezes, nesse exercício, a gente consegue acertar, mas às vezes não. E é natural errar. Faz parte da nossa jornada, tá? Mas se eu planejo, eu aumento a possibilidade de tentar identificar possíveis problemas que podem acontecer. Prestem atenção na língua portuguesa. Não é que os problemas vão acontecer, os problemas podem acontecer. Para alguns problemas, você até pode prever, cara, isso aqui vai acontecer. Esse problema aqui vai acontecer. Ok, mas na maioria das vezes você vai trabalhar com a
possibilidade do problema acontecer e não com a afirmação. E aí você tem que estar resguardado, você tem que fazer um plano de contingência. E aí, para isso, a gente vai pensar e tentar identificar os riscos. Isso que é uma coisa bem bacana na administração. E quando eu falo administração, eu estou falando de gestão, tá, gente? De uma forma geral. Eu penso em liderança, penso no meu contexto de empresa, no seu. Você tem que pensar no seu contexto de empresa. Tudo a gente vai trabalhar, sempre a gente vai trabalhar para reduzir riscos, para tentar identificar esses riscos, né? Então, tá, já tô indo. Então, o que que acontece? A partir do momento que o gestor consegue identificar riscos, tem que fazer um planejamento para que a empresa não seja afetada por aquilo, ou se não tiver jeito, ela vai ser afetada, que esse impacto seja reduzido, né? Então, por exemplo, é, a gente está vivendo aí um momento, né? Está sendo muito noticiado a questão lá das tarifas do governo americano, né? Para o Brasil em 50%. Em 50%. Nós já sabemos que o estado que vai ter o maior impacto é o estado de São Paulo. E o segundo estado é o estado que eu estou, que é o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Especialmente os dois estados, né, do nosso país, esses dois, eles são os estados que mais exportam, né, para os Estados Unidos. E aí, já que a tarifa, pelo visto, realmente vai acontecer a partir do dia 1º de agosto, o que está se desenhando para alguns setores, para alguns setores, o que está se desenhando é a busca de outros mercados, né? Isso, de fato, é uma, uma estratégia boa, porque se você vai ter dificuldade para exportar para o mercado norte-americano, então eu vou tentar exportar para outros países. É claro que isso não é uma coisa que vai acontecer assim, né? Amanhã eu já estou exportando para 6 novos países. Não, não é assim. Mas isso tudo você vai construindo, né? Vai buscando as relações, enfim. Mas é uma estratégia. Eu tenho um risco na minha frente. Ó, eu vou ser tarifado. Eu exporto, sei lá, café, avião para os Estados Unidos. Beleza. Vai me atrapalhar. A chance de reduzir muito a minha exportação é grande. Então, eu vou começar a buscar outros mercados. Qual o mercado aí que está precisando? O mercado que eu digo é países, né? Qual o país aí que está precisando dos meus de avião, de aviação, do café? Quem é que está consumindo mais café? Então, são estratégias que a gente vai criando, que esses setores, esses empresários vão criando, né? Vão buscando alternativas. O país em si vai buscando alternativas. É uma das estratégias, tá? Que pode, a médio prazo, resolver ou não resolver, mas pelo menos tentar diminuir esse impacto, porque é um impacto. Entendeu? Estou pegando aqui um caso real, a nível nacional, e trazendo aqui para a nossa aula só para fazer uma reflexão simples, ok? Uma reflexão simples. Então, assim, identifiquei o risco, o que que eu tenho que fazer para reduzir esse risco? Ou para me livrar dele, né? E, paralelamente a isso, eu não posso deixar de fazer um plano de contingência. Tá, se esse meu plano A não der certo, eu tenho que ter um plano B. Eu tenho que, de repente, ter um plano C. Às vezes, a gente não vai conseguir, dependendo do contexto, né? Mas a gente tem que trabalhar para isso. Porque o mais importante é que a empresa continue funcionando, né? Esteja ativa e consiga alcançar os seus objetivos, tá? Bom, essa é a reflexão que nós fazemos sobre o planejamento, os elementos, né, que estão diretamente envolvidos ao planejamento. E vocês puderam observar que é,
o planejamento ele também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Agora, eu vou fazer, para a gente já caminhar para o final da nossa aula, eu vou fazer um paralelo com o que a gente chama de níveis organizacionais. Toda empresa, toda empresa tem o que a gente chama de níveis organizacionais. Eles estão lá na empresa, de forma invisível, mas eles estão lá. Nós temos, em toda empresa, nós temos o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. No nível operacional, compõe esse nível os trabalhadores de chão de fábrica, que a gente chama. São aqueles que executam, que colocam a mão na massa, que são liderados, mas não lideram ninguém. Essa é a grande característica. Já no nível tático, a característica principal são gestores, gerentes, ou seja, eles lideram quem está no operacional. Mas também eles são liderados por aqueles que estão no nível estratégico, que é lá de cima, lá no topo da pirâmide. Já vou falar deles. Então, no nível tático, nós temos os gerentes. De uma forma geral, são gerentes. Eles têm alguém ou alguns acima deles, mas eles têm muitos funcionários abaixo deles, que obedecem a eles. E o último nível, já falei, o estratégico, é composto pelos donos da empresa, pelo CEO, por um grupo pequenino de conselheiros que ajudam a desenvolver o planejamento para toda a empresa. Então, ali são pouquíssimas pessoas que têm voz de comando. Claro, sempre vai ter um que vai mandar mais. No entanto, os outros ajudam na tomada de decisão. Vocês podem observar que o planejamento dentro da empresa, ele vai correr todos os níveis organizacionais. Todos. Todos. Ele é importante para o nível operacional, ele é importante para o nível tático, ele é muito importante para o nível estratégico, porque ali é a tomada de decisão que vai refletir em toda a empresa, tá? Então, planejamento estratégico, planejamento, ele passa por todos esses níveis organizacionais, tá? Isso é importante a gente entender, porque se a gente agora tem uma ideia melhor da funcionalidade, da importância do planejamento na empresa, mais ainda agora a gente compreende que é de fato importante porque ele passa, ele corta todos os níveis organizacionais, tá? Ok? Tranquilo? Para a gente fechar, eu separei aqui duas questões que pode acontecer de cair para vocês nas avaliações aí pontuadas, né, da disciplina de TGA. E aí eu vou pedir para vocês responderem para mim. Eu vou ler rapidamente. Tem a ver com o que nós acabamos de estudar. Dentro da organização, o profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas e essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos de negócio das empresas. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional, assim categorizados: estratégico, tático e operacional. Olha aqui, ó. Estratégico, tático e operacional.
No caso dos administradores de topo, grupo de executivos como presidente, vice-presidente, membros do conselho de administração e diretores, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível. Aí, a gente está perguntando qual nível os administradores de topo, como presidente, vice-presidente, membros do conselho, esses aí estão. Qual nível? Tá? Letra A, nível operacional. Letra B de bola, decisório. Letra C, C de casa, estratégico. D de dado, organizacional. Ou E de escola, tático. Coloquem aí no chat para mim, por favor. Vou dar 30 segundos para vocês responderem. E vou atender meu filho aqui que está me chamando. Mas 30 segundinhos, hein? Rapidinho. Podem colocar aí no chat. Ah, eu já vou te atender. Estou acabando. Espera um minutinho. Vamos lá? É a letra C. C de casa, né? Estratégico, olha lá. No topo, a própria pergunta já está dando a resposta, ó. No topo, nível estratégico está no topo. Os presidentes, vice-presidentes estão no topo. E aí a segunda questão, essa é uma questão discursiva, tá? Também pode cair para vocês, vale muito a pena. Níveis de gestão bem definidos e organizados são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. Os gestores podem ocupar cargos em todos os níveis da organização, e o sucesso nos resultados globais é garantido pela coordenação e interação entre estes níveis, apesar de os profissionais possuírem funções diferenciadas. José Soares foi contratado pela empresa LTV, que produz condutores eletrônicos há cerca de 8 anos para um cargo de aprendiz na fábrica. Com muito esforço, dedicação e estudo, acumulou várias promoções e atuou em várias áreas da empresa. Pelo comprometimento com o trabalho, construiu uma carreira sólida e diversificada. E hoje ocupa o cargo de supervisor de produção. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com outros executivos da LTV, decidiu promover José Soares a gerente de operações. Aí vem a pergunta. Em relação ao novo cargo de José, identifique o nível organizacional onde está inserido na estrutura e suas respectivas responsabilidades. Então, eu vou pedir para vocês só mencionarem o nível de José. Ele foi promovido para o nível operacional, tático ou estratégico? Vamos lá. É isso aí. Nível tático. Essa é a resposta correta. Ele estava no nível operacional como supervisor, né? Mas ali ainda na linha de operação. E aí foi promovido ao cargo de gerente. Gente, quando você ouvir a palavra gerente, pode colocar esse cidadão no nível tático. Não tem como ser diferente, tá? Então, nível tático é a resposta correta. Bom, se cair essas duas questões aí para vocês, eu tenho certeza que vocês vão acertar, né? Já temos o gabarito. Se cair, tá? Letícia levantou a mão. Pode falar, Letícia. Professor, será que tem como só voltar nos dois primeiros slides? Que eu queria Oi? tirar um print, eu estava prestando atenção na aula, aí eu não copiei. Você quer tirar um print Isso, um print. Das das, duas ques- primeiras partes. das questões? Não, não, dos dois primeiros slides. Da Dos parte dois, um e dos 2. dois primeiros? Isso. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Oi? Foi, pode passar, por favor. Esse é o segundo. Uhum.
Pode colocar o outro também, por favor? Terceiro. Posso. Opa, Foi, obrigada. nada. Então, pessoal, nós já estamos terminando. Agora eu vou dar um descanso para minha voz, que vou começar já com uma outra turma. Hoje são duas turmas para atender. Eu quero agradecer a vocês, né, pela participação. Vou parar aqui a gravação, antes que eu esqueça. É o tempo que ele vai gerando